Olá! No início deste ano de 2024, foi sancionada uma lei que trouxe mudanças importantes sobre como o bullying e o cyberbullying devem ser tratados pela sociedade. Ela tem sido chamada, inclusive, da nova lei do bullying. Vamos nos informar sobre ela aqui no nosso Conexão OAB? Quem está aqui com a gente, então, é o advogado Felipe Leal, que inclusive participa do projeto da OAB aqui de Botucatu, que chama OAB Vai às Escolas. Felipe, muito bem-vindo aqui ao nosso programa e vamos tirar um pouquinho de dúvidas sobre esse assunto que afeta muita gente, né? Não só estudantes, mas pais de alunos, enfim, a sociedade como um todo, né? Obrigado, Carol, por mais esse convite. Eu tive a oportunidade de conversar, a última vez que eu vim na Conexão foi para falar sobre a fake news. Era uma lei nova também, e agora a gente está falando sobre outra lei nova. E essa lei aqui, acho que ela é mais interessante ainda porque ela traz, além de só um pedaço de papel, ela traz muita obrigação para o próprio município. E eu acho que é muito interessante, porque eu acho que um dos principais pontos dessa inovação legislativa é a busca por políticas públicas de levar conhecimento do bullying. E a conexão da Câmara está fazendo exatamente isso. Perfeito. É muito bom você lembrar, inclusive, como as legislações são dinâmicas, né? A gente falou de fake news, que era um assunto novo, agora nem tanto, e agora a gente está falando de bullying de uma nova maneira. E já que você falou que essa lei traz consequências, né, ações que devem ser tomadas pelo município, para a gente começar essa nossa conversa, essa lei, né, resumindo, ela trata de vários aspectos da proteção da criança, dos adolescentes contra a violência, mas essa parte do bullying acabou chamando bastante atenção. Então, de maneira geral, do que essa lei trata e por que o bullying acabou chamando a atenção, trouxe esse destaque, né, quando a imprensa principalmente foi abordar essa nova legislação? Perfeito, Carol, essa pergunta porque quando uma lei é criada, geralmente a gente só lembra de uma parte dela, geralmente a parte chama mais atenção. Mas essa lei de 2024, que foi promulgada, entrou em vigor em 15 de janeiro, o objetivo dela, na verdade, se a gente fosse colocar, não era o bullying faz parte dela. O objetivo principal é o combate à violência contra a criança e adolescente. A pauta da lei inteira é para proteger a criança e adolescente. E como toda lei ela tem uma função de alterar ou criar algo, essa lei ela não só trouxe coisa nova, mas ela alterou coisas que já existiam. E ela criou o quê? Criou mecanismo, obrigações, tanto para a esfera das escolas, seja pública, privada, para as entidades beneficentes, associações, o próprio poder público, que seria o executivo, o judiciário e o próprio legislativo, de buscar ferramentas em âmbito municipal, estadual e federal para a gente combater a violência contra a criança e o adolescente. E dentro das violências, quando a gente fala violência, a gente lembra muito da física. E isso realmente está nessa lei, fala da violência física, como que a gente tem que fazer quando... ela traz um pouco mais específico, o que já existe, na verdade, né? Já existe o ECA desde 90, já existem várias leis que tratam para beneficiar a criança. Inclusive, a gente pode citar uma de 2017, salvo engano. Deixa eu ver, só para não falar a data errada, mas existe uma lei que já existe, antes mesmo da própria lei do bullying, que ela é de 2015, que ela define o que é o bullying. Mas por que ela não deu tanto impacto quanto essa lei, que é a pergunta sua que é pertinente? Porque essa lei nova, ela trata de várias questões de proteção da criança, mas diferente da lei de 2015, que explica o que é o bullying, essa daqui transformou o bullying em crime. Quando transforma alguma coisa em crime, assusta mais a população do que você simplesmente falar, olha, bullying é isso, vamos evitar. Agora, é diferente quando eu coloco, olha, se você causar o bullying, você vai estar cometendo um crime. Em que pese o crime, o que acrescentou? Mudou o nosso Código Penal para acrescentar o artigo 146A. Ele entrou na parte da nossa legislação criminal que trata sobre a honra. O bullying não é tão diferente quanto uma difamação, uma injúria e uma calúnia. Só que quando a gente traz o bullying agora de uma forma mais específica dentro dessa lei, qual que é o objetivo? É demonstrar que a conduta do bullying agora está sendo vedada na esfera criminal. Essa lei de 2015, a 13.185,
ela que instituiu o combate à intimidação sistemática, que a gente chama, o certo? Mas bullying. E o cyberbullying também veio junto nessa nova lei. E quando a gente fala bullying, cyberbullying, o que muda é a forma de comunicação uma forma de sanção, na verdade. E eu queria até chamar a atenção, não sei se você gostaria, já que eu já estou emendando um assunto no outro, se você quiser. Assim, vamos deixar deixar para o pessoal bem explicado, né? Você fez um panorama geral da lei, já trouxe uma informação importante, que foi uma mudança de como o bullying é visto. Então, antes ele era descrito, mas agora ele se transformou em crime, então essa é uma mudança importante. Então, se você quiser só, vamos falar certinho, então, o que é o bullying, o que é o cyberbullying, o que é caracterizado em relação a isso, e agora, com essa nova lei, como eles estão sendo tratados, se existem, por exemplo, punições, né, já que ele virou crime, se existem essas punições pensando na sociedade que a gente vive hoje. Como eu disse para você, essa lei ela trouxe a criminalização do bullying. Aí, quando a gente fala do bullying para o cyberbullying, eles são iguais, o que muda é só o meio como ele é transmitido, né? Mas acho que antes de eu falar a diferença delas criminalmente falando, eu acho interessante entender o que é o bullying, né? A gente fala bullying, mas muitas pessoas escutam, mas tá, mas o que é o bullying? O bullying, ele não é só... As pessoas têm costume de achar que o bullying é só aquela brincadeira de dar apelido, mas o bullying vai muito além. E essa lei, ela já, com base na de 2015 que já existia, ela deu um pouco mais de especificidade, ou seja, ela cravou o que ela entende como bullying. Aí eu só vou dar licença rapidinho, só para eu ler o trecho, para vocês entenderem como que a lei ela transmitiu para criminalizar o bullying. Só um segundo. Artigo 146A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física, psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, humilhação, descriminalização, uso de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais e virtuais. O que acontece? Você pode ver que a lei falou, encheu de um monte de coisa, então não é só aquele apelido. Às vezes, e essa lei de 2015, ela pega o quê? Vamos só tentar exemplificar. A de 2024 fala que isso é crime. E fala um monte de coisas que podem ser crime. Social, psicológica. E a de 2015, ela esmiuça o que é cada uma dessas. Por exemplo, social. O que seria um bullying social? Parece que não é, mas é bullying. Uma criança que mudou de escola e chegou na escola agora, e ela fica segregada. Por exemplo, ela chega, ninguém conversa com ela, ou aquela criança, um exemplo que tem vários exemplos nesse sentido, vai ter uma festa de fim de ano na escola e cada um ficou responsável por levar algum tipo de prato, bebida, e a criança não tem condição de levar uma coca, leva uma outra marca, e é descriminalizada por um ou por outro, seu pobre. Isso daí já é o bullying, não? Então o bullying ele vai além daquela negócio de você segregar no sentido de apelido, não. Ele pode ter vários contextos, ele pode ter um contexto social da parte psicológica, segregar também é bullying, e traz também uma coisa muito importante, que o bullying na lei, porque a lei, quando é criminal, ela tem que ser bem específica. Ela deixa muito claro que o bullying não precisa ser individual, ou seja, o bullying não precisa ser cometida por uma pessoa, pode ser por grupo. Então, o grupo pode. Então, 5 pessoas escolhendo uma, ou 5 pessoas escolhendo 2, não tem um número exato de quem pode causar isso ou não. E isso é muito legal, porque você fala assim, nossa, mas a lei tem bastante coisa, como é que eu vou saber então quando é bullying, quando não é bullying, se eu não sei a lei? É muito simples. A partir do momento que fere o outro se sente ferido, isso já pode vir a ser configurado bullying. É que a lei ela traz um monte de ideias do que vem a ser o bullying como forma de tentar explicar exatamente o que seria. Mas se fosse para explicar para alguém que é leigo, é simples. Isso está te causando mal? Se a gente parar para pensar e ver, pode ser que se encaixe como bullying. Eu estou na escola, mas eu não consigo fazer amigo porque ninguém conversa comigo. Ninguém xinga, mas xingam por causa da sua altura, do seu peso? Não, só não conversam comigo. Isso é uma questão de bullying. E também, uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, o bullying não é só em nível, como eu posso dizer, que aqui é criança e adolescente, mas não é só entre criança e adolescente.
A lei do bullying traz também professores, diretores, quem convive com a criança diariamente. Uma babá que cuida da criança, do adolescente. Qualquer pessoa que tenha relação com a criança e com o adolescente pode sim ser punida por essa lei. Que as pessoas às vezes acham que bullying é só entre criança e adolescente. Não. Pode vir um bullying também de uma professora por um aluno, uma professora que, por exemplo, rebaixa o aluno para sua capacidade. Ah, como assim você tirou 0, tirou 2? Parece que não é nada, mas isso também pode ser configurado com bullying. E se fosse para colocar na gravidade de que mudou de 2015 para cá, porque estamos em 2024. Em 2015, quando instituiu esse combate ao bullying, o objetivo qual que era? Era fazer políticas públicas para parar, para a gente tentar prevenir de acontecer o bullying. Porque qual que é a pior consequência do bullying hoje em dia? É suicídio, homicídio, porque a gente sabe que a pessoa, quando entra no grau psicológico tão grande do bullying, é capaz de tirar a própria vida, ou até mesmo cometer o crime. A gente tem vários exemplos de aconteceu ao longo dos anos. Só que essa lei de 2015, como não tinha lei, não despertou tanto. Essa lei de 2004, como criminalizou, muda tudo. E o que muda do bullying para o cyberbullying é que o bullying é presencial, aconteceu presencial. Agora, o cyberbullying é quando acontece por meio da internet. E a lei, ela vai além. Ela não coloca só... O que seria a internet? A internet é um negócio muito amplo. Aí eu só dou mais uma licencinha só para ver como que o cyberbullying ficou mais ampliado. Porque pode configurar cyberbullying por rede social, aplicativos, jogos online, qualquer meio ou ambiente digital. Ou seja, não precisa ser necessariamente numa rede social. Pode ser em qualquer meio, até mesmo dentro de um jogo online você pode cometer o cyberbullying. Mas só qual que é a diferença gritante das duas é a penalidade. Enquanto o bullying, além de ser um crime, você vai pagar a multa, não tem prisão nesse. Agora, o cyberbullying, a pena é de 2 a 4 anos de reclusão. É muito grave, porque aí você vai preso. Então, o cyberbullying, o que essa lei quis fazer? O bullying existe, a gente já combate isso, não é de hoje. Só que o que está acontecendo muito, que é pior do que o bullying convencional, que a gente pode sim dizer, o cyberbullying. Quantas pessoas que não estão depressivas por coisas que acontecem na internet, o famoso hater? Então, essa lei vem para tentar dar uma freada, porque a gente vê no dia a dia que as pessoas perderam um pouco o tato da língua dentro da internet. Então, essa lei veio para exatamente dar uma forma de dar um start. Então, se fosse para explicar para a população, hoje o cyberbullying está sendo muito mais incisivo na característica penal do que o próprio bullying, porque o objetivo mesmo, o que está sendo pior, é o próprio meio digital. E por exemplo, de casos na escola, eu já presenciei exatamente por participar da OAB Vai Escola, de bullying que não acontece na escola, acontece fora da escola em grupos de WhatsApp entre alunos. Então, aonde que se encaixaria? Não seria um bullying, seria um cyberbullying. E seria por isso que essa lei ficou tão falada, da nova lei do bullying, do cyberbullying, exatamente por essa gravidade e essa penalidade alta. E só tirando uma dúvida em relação a essas penalidades que você citou, como que elas funcionam quando a gente pensa que o bullying e o cyberbullying pode ser cometido por crianças e adolescentes? Essas penalidades são direcionadas a eles, aos pais, à escola? Como que isso funciona? Perfeito. Quando uma criança, até 12 anos, a pessoa é considerada criança no Brasil, de 12 até 18 anos completo, adolescente. Criança e adolescente não cometem crime, tecnicamente falando. Eles cometem ato infracional quando é adolescente, e criança, ela nem comete nem ato infracional. Se, por exemplo, uma criança até 12 anos cometer algum tipo de crime, ela vai ser levada para passar por tratamento psicológico, mas não vai chegar a ser presa. Dos 12 aos 18, a gente sabe que vai para a Fundação Casa. Nesse caso, como é um crime, a criança não vai passar por todo o apoio, até 12 anos vai chegar nesse sentido. Só que essa lei do cyberbullying, quando ela traz reclusão e tem a possibilidade de penalidade, é porque ela quer abranger não só entre criança e adolescente, mas pegar também pessoas maiores de 18 anos. Essa lei, a geral mesmo, se a gente pegar em 2024, a inteira, o objetivo dela foi tentar proteger a criança e adolescente. Jogaram dentro da lei essa questão do bullying e cyberbullying, não só como forma de proteção da criança e do adolescente, mas também como forma de proteção de toda a sociedade como um todo.
Que a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, que estão sofrendo com bullying, com cyberbullying principalmente, são maiores de idade. Então, é para fazer aquela incisão mesmo, para ver se... É porque aquele negócio, a de 2015, a lei veio com o objetivo de tentar resolver de forma amigável, sabe, o prevenir. Quando não consegue prevenir, a gente tem que remediar. É a mesma coisa, se a gente fosse civilizado o suficiente, a gente não precisaria criminalizar, por exemplo, o homicídio. Não, porque todo mundo tem consciência que não pode matar o outro. Mas se não tivesse uma lei falando que não pode matar o outro, todo mundo ia estar se matando. Se todo mundo já está se matando, mesmo tendo uma lei de homicídio, mas é uma forma do que, olha, se você matar, você vai ser punido. Como o bullying, o cyberbullying, tinham a possibilidade de você punir a pessoa através da difamação, da calúnia e da injúria, mas era algo mais vago, as pessoas relevavam. Agora que tem específico, que é bem específica, tende a coisa a mudar. Mas como a lei é muito recente, de 2024, começou em janeiro, a gente vai começar a ver se essa lei vai funcionar, a famosa lei pegar, nos próximos meses, a partir de quando começar a surgir ações judiciais contra essas pessoas que cometem o cyberbullying e o bullying. E agora, pensando como essa lei realmente vai funcionar e como você falou, se ela vai pegar, você pode falar que aspectos, ou de forma geral, como vai ser a influência dessa lei nas dinâmicas das escolas, na construção de políticas públicas, porque como você citou, um dos objetivos da lei é isso, né? Influenciar e ajudar a construção de políticas públicas. Então, no ambiente das escolas, aqui pensando nas escolas de Botucatu, como que essa lei será recebida e o que deve mudar, como ela deve ser acolhida por esses ambientes escolares? Perfeito. Como eu posso dizer, se você for ver a lei, abrir essa lei, você vai ver que ela é grandinha, mas todo mundo só lembrou dos pontos do bullying e do cyberbullying. Mas se a gente pegar e olhar ela, a parte mais legal dela não é o bullying e o cyberbullying, porque já é repressão. E repressão não é interessante, porque se a gente trabalhar só na repressão, as pessoas tendem a não valorizar tanto. Então, o preventivo é a maior parte da lei. E o que ela traz? Ela traz muita obrigação para o poder público, como geral, para tentar prevenir, mas não só o bullying e o cyberbullying, para prevenir a violência contra a criança e adolescente. E por que eles colocam muito o enfoque na escola, seja privada ou pública? Porque é onde a criança fica basicamente o tempo inteiro da vida dela, é lá onde acontece a maioria das coisas. Então, quando eles trazem essas obrigações, não é só na esfera do bullying e do cyberbullying, não. É na esfera da saúde também, em questão de saúde física, seja mental, e também na questão sexual. Então, é para combater a violência sexual entre crianças e adolescentes, que acontece. Então, essa lei ela traz obrigações para a escola, tanto privada como pública, de criar, junto com a Secretaria da Educação, da Saúde, políticas públicas para conscientizar e quantificar o que está sendo feito. Inclusive, consta da lei que a cada 3 anos, o município como um todo vai ter que mostrar o que está sendo feito. E o que está sendo feito? É aí que entra a dinâmica da própria Câmara, que chama aquelas audiências públicas. Vamos chamar várias pessoas do nosso ambiente para a gente tentar criar algo que possa ajudar. Ou seja, vamos chamar advogados para ajudar na parte jurídica, chamar assistente social, chamar pedagogos, chamar psicólogos, e junto a gente vê o que a gente pode fazer para evitar. Eu como psicólogo acho que se fizer isso, e aí dentro disso criar uma cartilha, criar planejamento. Tem que ter essa lei diferente da outra, ela obriga a ter planejamento. Então o município vai ter que agir, não vai dizer, não, a gente está fazendo, não, está fazendo o quê? Vai ter que explicar o que vocês estão fazendo. Estamos dando palestras junto com a OAB. A OAB, a escola, é um projeto que existe desde 2009 em Botucatu. Isso já é uma política pública de combate ao bullying faz tempo. Eu dou palestras de combate ao bullying, dessas questões, faz tempo. Mas é suficiente? Não, a gente pode fazer mais. E então seria nesse sentido, palestras, panfletos, aulas diferentes do convencional, conscientização não só das crianças e adolescentes, palestras voltadas para os pais, que às vezes a gente explica para uma criança e uma adolescente uma visão, chega em casa, é o próprio pai e a mãe que comete o bullying contra a criança. Aquela criança acha que é normal e faz na escola. Trazer esse sentido de política pública. O que eu poderia explicar, resumindo muito a lei, é que essa lei ela traz muito, ela sistematiza as obrigações do poder público. Fala, poder público, você vai ter que fazer isso. Eu quero um planejamento, eu quero que você me prove o que está fazendo. Aí ele esmiuça para todas as áreas.
que ele fala? Que tem que ter capacitação dos professores rotineiramente nesse sentido, vigilância, tanto da polícia, inclusive da polícia, nas escolas. Uma forma de prevenção, que não é uma que a lei obriga agora que as redes públicas e privadas, as escolas, têm que ter agora, de todos os funcionários, independentemente se é terceirizado ou não, o antecedente criminal. Isso não era obrigatório. Essa lei fala, olha, se você vai trabalhar com criança e adolescente, a escola tem que exigir seu antecedente criminal. Porque a gente não sabe a origem da pessoa. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, essa pessoa é impossível, nunca cometeu nada. E vai ver, ela já tem casos de violência doméstica. Não é que ela vai ser demitida, mas a gente vai, aquele negócio, prevenir. Olha, se ele já tem um caso, vamos abrir uns 5 olhos em cima dessa pessoa para que não aconteça algo. E isso é uma forma de prevenção, dentre outras e outras formas de combate. Inclusive, detalhe que agora que eu lembrei, salvo engano, acho que foi essa semana, a Câmara, ela chamou a OAB para a gente criar um projeto junto com a Secretaria de Educação, um projeto em conjunto para exatamente fazer valer o combate ao bullying e ao cyberbullying no município de Botucatu. Então, o município já está se movimentando, isso já é fenomenal. Isso é muito bom. E agora, encaminhando para o final do nosso programa e da nossa conversa, pela sua experiência que você tem levando essas palestras nas escolas, e provavelmente ouvindo dúvidas dos alunos, então, desse pessoal que ainda está nesse ambiente escolar, que pode acabar vivenciando bullying, como você acredita que essa lei pode ajudar no combate e na prevenção do bullying e da violência contra as crianças e adolescentes? E se você puder tirar algumas dúvidas finais que chegam já normalmente a você nessas palestras, e principalmente em relação se a pessoa é vítima de bullying ou se ela presencia, não é com ela, mas ela acaba presenciando. Então, compartilhar um pouquinho a sua experiência nesse convívio, nessas palestras com os alunos das escolas. Não, legal, Carol. Como eu já dou palestra antes mesmo dessa lei entrar em vigor, o que eu vejo que essa lei pode mudar? Eu não vejo ela mudando tanto nessa parte criminal para criança e adolescente. Como eu disse para você, como eles não cometem crime, eu não vejo efetividade social com criança e adolescente nesse sentido. Eu vejo que a parte criminal vai ficar mais efetiva para quem é maior de idade e acontece principalmente no cyberbullying. Agora, para criança e adolescente, eu acho que vai ficar mais legal no aspecto de ter mais mecanismos para a gente conscientizar. Eu digo isso porque tem escolas em Botucatu que não sabiam que a OAB Escola que existia, que não tinha palestra, uma palestra uma ou outra. Então, acho que com a nova lei, a obrigação do município agir, vai ter mais palestras da OAB vai Escola, nesse sentido, nas escolas, acho que vai ter mais frequência de falar. E eu indo nas escolas, eu já dei palestra de bullying desde de criança, com uns 8, até o ensino médio, até uns 15. O que eu sinto quando eu vou falar sobre esse tema? A falta de percepção da realidade deles, de entender o que causa quando ele fala alguma coisa. Porque, às vezes, a maioria das vezes, principalmente criança, por mais que ela não fale ela não fale na intenção de machucar, ela não sabe que ela está machucando. Isso que é o complicado. Porque, às vezes, a criança... A gente sempre olha para a pessoa que é a vítima. Realmente, a gente tem que olhar muito para a vítima, mas a gente olhar para o agressor, geralmente o agressor do bullying é a pessoa que já foi vítima do bullying. É quase que... Eu olhando nas escolas, a gente percebe isso. Que às vezes uma pessoa que comete um bullying hoje é uma pessoa que já sofreu bullying. Vira tipo um efeito dominó, sabe? Os famosos sonhos do oprimido é ser o opressor. Parece que é brincadeira, mas realmente acontece com o bullying. Porque a pessoa ela já está sofrendo e uma forma dela tirar essa sofrência dela do bullying, que mexe com o psicológico, mexe com tudo, é ela procurar no outro para conseguir se sobrepor. E isso é ruim, porque eu falo isso daí, por exemplo, quer ver um exemplo que parece que não é bullying? A pessoa é inteligente na sala, sabe tudo, faz tudo, ela sofre bullying porque os outros se sentem intimidados com a inteligência dela. E isso acontece porque nas palestras, o que acaba acontecendo? Como é muita gente, acaba tendo que ser descontraído. Não dá para ser um negócio 100% certo, senão eles nem prestam atenção. Mas acho que eu percebo que muitos, na hora que você olha no olho, assim, na hora que você vê todo mundo sentado, você sabe quem que sofre com bullying e quem não sofre. E geralmente eles ficam no final para fazer perguntas.
E eles nem fazem nem perguntas na frente dos outros, eles fazem perguntas depois, quando a gente sai. E geralmente as perguntas são o quê? Que é aí que entra essa nova lei, que eu acho que aí é mais efetivo do que a parte criminal. Eles não sabem quem procurar. Eu posso falar porque eu ouvi de aluno às vezes a própria escola não dá sequência em uma reclamação, não sabia o que fazer quando acontecer, entendeu? Ah, mas eu já falei, não fizeram nada. Isso daí que é o problema, entendeu? A pessoa sabe o que é o bullying. A criança e adolescente sabe que está sofrendo bullying. Pode não saber o termo, mas sabe quando está sofrendo algum tipo de violência. E então, essa questão de não saber onde procurar, se fosse para elencar de forma sistemática quantas perguntas, quase todas são a mesma. Então, mas eu falo, às vezes na própria casa fala, e a mãe ou o pai ou quem mora não leva a sério. Não, isso daí é só brincadeira, você tem que levar. Isso vai guardando dentro da pessoa e uma hora estoura. E estoura de um jeito ou de outro. E esse não saber onde ir, às vezes é porque a pessoa que recebe a informação também não sabe onde ir. Às vezes a própria escola recebeu a reclamação do adolescente e a escola já chamou o pai da pessoa que está cometendo bullying e não sabe o que fazer. Porque já chamou, já deu advertência, já deu suspensão, o que a gente faz como escola também? Então aí a escola também já não sabe onde ir. Aí esse não sabe onde ir, vai puxando, vai puxando, vai puxando, e a gente não consegue resolver o problema. Por exemplo, a escola tendo política de saber aonde, quem ela procurar. Por exemplo, conversando com você aqui, por exemplo, uma política, a gente pode, Botucatu tem vários tipos de canais para conversar sobre vários tipos de problema. É um município bem evoluído nesse sentido. Nada impede de a gente ter um canal próprio só por essa questão do bullying, do cyberbullying. Olha, aquela escola ali, nem que seja uma denúncia anônima, no qual é o objetivo de ir pessoas para poder orientar como que a escola deve agir. A escola, por exemplo, um adolescente, eu posso falar isso porque aconteceu de perto e eu vi de um adolescente pelo WhatsApp, então não dá para negar, cometendo atos de racismo com outra colega. Que aí foge, aí extrapola, não é nem bullying, nem cyberbullying. Aí vira crime. Inclusive, um detalhe dessa lei, tanto na definição de bullying e do cyberbullying, na hora que fala da pena, que é o que você vai receber se você cometer, fala se não for crime mais grave, ou seja, se a pessoa cometer um crime mais grave envolvendo o bullying e o cyberbullying, vai aplicar o crime mais grave. Nesse caso do adolescente, ele cometeu um crime de racismo, que é muito pior, inclusive de xingar mesmo, literalmente, a pele da pessoa. Aí o que a escola fez? A escola agiu bem, porque a escola ela poderia fazer o quê? Uma advertência de suspensão, mas não morreria ali. Passou para os pais e orientou a mãe da vítima a procurar a delegacia e dar sequência no boletim de ocorrência. E a criança pode não ser, o adolescente não vai ser preso, mas vai ser punido, vai tomar algum tipo de sanção. E isso, se acontece com um aluno de uma sala, certamente os outros vão tomar cuidado antes de cometer algum tipo de ilícito nesse sentido. Então, acho que às vezes o que falta na escola, que eu vejo dando a palestra, é que a gente vai lá, fala do bullying, fala do cyberbullying, não tem esse escape de onde vai, e o que eu sinto de maior fragilidade, se fosse para enumerar? A falta de punição efetiva, sabe? Da pessoa olhar para o outro, nossa, aquele lá cometeu bullying, nossa, ele quase foi expulso, ainda está sofrendo um processo criminal e está pagando indenização para a vítima. Porque a gente entra num negócio que a gente tem no direito penal, no direito como um todo, que a gente chama de teoria da janela quebrada. Se você passa na frente de uma casa e a janela está quebrada, e do outro dia você volta, está quebrada, do outro dia volta, está quebrada, passou 2 anos, está quebrada, você vai, no seu subconsciente, entender que quebrar uma janela é totalmente normal. Agora, quando eu passo na frente de uma casa, quebrou a janela, no outro dia essa janela já está consertada, se eu quebrar a janela, eu estou lascado. É lógico que a gente não está falando para a pessoa ficar com medo, mas entender que não, eu não vou cometer porque eu tenho medo. Não, é para a pessoa ter consciência de que a ação dela vai ter uma reação. O que eu sinto é exatamente isso. Tem ação, muitas ações, mas falta reação na medida para exatamente combater o bullying, porque aí a gente vai conseguir diminuir. Então, se fosse para escolher das perguntas que eu recebo das crianças e dos adolescentes, é esse escape. Tá, o que eu faço agora? Certo. E aí está a nova lei para ajudar nesses casos, ajudar as escolas, orientar também, né, muito importante, as políticas públicas e deixar, né, nosso papel aqui no Conexão AB, deixar toda a comunidade botucatuense um pouco mais informada sobre essa nova legislação
que já está trazendo frutos, pelo que a gente entendeu aqui em Botucatu. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua participação, por nos esclarecer sobre essa lei, que é bastante extensa. Hoje a gente focou mais na parte do bullying e cyberbullying realmente, mas fica o convite para quem se interessa por esse assunto, sempre procurar mais, sempre tem outras informações na internet, ou com os advogados aqui da OAB de Botucatu, que com certeza vão estar à disposição para ajudar. Então, obrigada a você que acompanhou a Conexão, a gente se vê na próxima oportunidade.